O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir hoje com o presidente Lula para discutir medidas que possam conter a alta do dólar e a necessidade de cortes de gastos. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem mais informações. O Pedro, esse encontro ocorre em meio a um momento de muita tensão na economia do país, né? Bom dia para você. Exatamente. Bom dia também para você, Kátia. Bom dia, Eustáquio e todo mundo que acompanha a Itatiaia. Essa tensão se deve principalmente à situação do dólar no país, que valorizou bastante desde o início do ano e tem valorizado também nas últimas semanas, muito do que os economistas têm atribuído às falas do presidente Lula com relação ao mercado e também com relação ao Banco Central, especificamente falando sobre o presidente Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso tem sido um motivo de críticas constantes do presidente Lula. Vale lembrar que na semana passada, Lula deu início a uma agenda, começou aí em Minas Gerais, desde então Lula passou por São Paulo, Rio de Janeiro, esteve mais recentemente na Bahia, e em todas essas visitas, Lula não deixou de atacar Roberto Campos Neto, a política monetária do Banco Central, e isso causou muitos ruídos, segundo Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Ruídos esses que fizeram com que a moeda norte-americana valorizasse, fechasse o dia ontem em R$ 5,66, o maior patamar desde o dia 10 de janeiro de 2022, quando o dólar estava custando R$ 5,67. O presidente Lula, inclusive, chegou a citar que estava preocupado com a alta da moeda americana, mas disse que há um mercado especulativo que está por trás desse aumento. Acontece que o ministro Fernando Haddad, que é o encarregado de lidar com essas questões dentro do governo, tem essa reunião que acontece hoje às 4:30 p.m, junto com outros ministros, para tratar justamente desses ruídos na comunicação e da situação econômica do país, incluindo um corte de gastos. Participam desse encontro também a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e Tebet e ministro Fernando Haddad, que são responsáveis, que estão já discutindo o orçamento do próximo ano, onde estão previstos aí cortes de gastos, mas o governo ainda está estudando onde fazer esses cortes de gastos. Um detalhe interessante é que ontem o ministro Fernando Haddad já adiantou que teria essa conversa com o presidente Lula, falou que tem conversado com ele, né? O presidente Lula volta a Brasília depois dessa série de agendas, como eu disse, pelo Brasil, e disse que nessas conversas ele tem passado a situação sobre o cenário fiscal do país e que essa conversa de hoje, que acontece, como eu disse, a partir das 4:30 p.m. no Palácio do Planalto, o governo deve acertar algumas situações, como eu disse, incluindo o corte de gastos. Essa é uma agenda que custa muito caro para o governo, porque o governo ainda não sabe exatamente de onde cortar, como será feito esse corte, e o presidente Lula já bateu o pé e disse que não vai fazer cortes relacionados a programas sociais e também a políticas que atinjam a população mais pobre. Então, o governo tem estudado de onde tirar, de onde cortar para o orçamento do próximo ano, e é isso que será discutido nessa reunião que acontece, como eu disse, a partir das 4:30 p.m. no Palácio do Planalto. Lembrando que hoje o governo também faz o lançamento do Plano Safra, tanto para a agricultura familiar quanto para os empresários do agronegócio. Isso também deve ajudar a acalmar os ânimos do mercado.